O que a gente vai fazer nessa aula é toda a parte de CRUD do projeto. E CRUD, quando eu me refiro, é toda a parte de Create, Read, Update e Delete, ou seja, todas as operações possíveis que a gente pode ter em um model aqui da nossa aplicação. Eu vou começar acessando o Project Controller e eu vou deletar os métodos Create e o método Edit, que são os métodos utilizados para exibir formulário, mas como a gente está utilizando o API, não vai precisar deles. Eu vou começar também importando o project, o model de project, aqui em cima do nosso controller. app/models/project, e aí a gente vai começar fazendo as operações básicas aqui dentro. Então, eu vou começar com a parte de listagem, então com o index, que vai exibir todos os projetos. Então, const projects, eu posso simplesmente fazer um await project.all, mas nesse caso aqui, ele retornaria todos os projetos. A gente vai fazer um teste aqui, vamos retornar projects, vamos salvar, certo? E eu vou começar criando a parte de rotas. Eu vou vir aqui em Start, routes.js, e agora, ao invés de eu ficar criando uma rota para cada model, para cada método aqui dentro do nosso controller, eu consigo criar uma rota que ela vai satisfazer todos esses métodos aqui do controller, para a gente ter toda essa parte de get, post, put, delete, com uma única linha de código. Para isso, a gente vai escrever route.resource. Aqui a gente vai passar a URL, que é projects, beleza? E aí a gente vai passar o nome do controller, project controller. E a gente vai identificar que isso aqui é apenas para API, API only. E isso aqui vai excluir aquele método create e edit que a gente tirou anteriormente. Salvando isso aqui, eu posso vir aqui no terminal, vou dar um adonis route list. E a gente vai ver que ele criou todas as rotas possíveis para projeto, chamando todos aqueles métodos do nosso controller. Então, index, store, show, update e destroy. Então, todos os métodos para realizar o CRUD de projetos, beleza? Uma coisa que a gente não fez ainda é que a gente ainda não colocou algumas rotas que são específicas para usuários que estão logados. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um route.group por volta das rotas que eu quero que só sejam acessíveis quando o usuário está logado, que é a rota de criação de arquivo e essas rotas de projetos aqui. E aqui no fim eu vou adicionar o seguinte, .middleware auth, beleza? Isso aqui já está pronto, o usuário só vai conseguir chamar essas rotas aqui se ele enviar um token de autenticação. A gente pode testar isso aqui, eu vou salvar, vou vir no Insomnia, vou tentar criar um arquivo agora. Ele vai dar aqui que não foi autorizado, beleza? Aí, se eu for aqui na seção, buscar esse token aqui em cima, e vir aqui no file, e adicionar o token aqui na parte de Better Token do Insomnia, aí sim a gente vai conseguir criar o arquivo normalmente. Então, é isso que a gente fez aqui. Voltando lá para o controller de projeto, a gente vai vir no Insomnia, vamos criar uma pastinha, Projects. Vou copiar, vou criar uma requisição, na verdade, index, que é para listagem. Vou colocar o nosso token aqui dentro do Better e vou dar um send. A gente vai ver que ele não retornou nenhum porque a gente ainda não tem nenhum projeto. Então, vamos continuar aqui com os métodos. Vamos voltar para o store. O store a gente vai fazer o seguinte, const data é igual a request.only e eu vou buscar apenas os campos que eu preciso para a criação do projeto, que é o title e o description. Aí eu vou criar um projeto, await project.create data, return project. Mas uma coisa que a gente pode perceber é que quando a gente vai criar um projeto, o projeto ele tem um relacionamento com o usuário. Então seria legal a gente preencher esse user ID com o ID do usuário que está logado, atualmente. E a gente consegue fazer isso facilmente. Eu consigo pegar aqui através do auth, aqui do nosso contexto da requisição. Vou repassar todo o nosso data aqui para dentro e vou passar também o user ID, sendo igual a auth.user, e aqui eu tenho acesso a todas as informações do usuário logado, .id, ou seja, eu vou preencher o user ID com o usuário logado. A gente vai duplicar essa requisição, create, vou enviar um JSON, e aí eu vou passar title, projeto em React. E vou passar uma description. Por enquanto eu vou passar só um teste aqui mesmo. Vou dar um send
a gente vai ver que ele criou já esse projeto e ele passou aqui o user ID como 1, né, que é o nosso usuário certinho, ele conseguiu preencher essa informação. Agora, se eu voltar aqui no index dos projetos, eu posso ver que eu consigo listar todos os projetos. Porém, aqui quando vem o user ID, ele continua vindo apenas 1 e não os dados do usuário mesmo. Seria legal numa listagem de usuário eu conseguir retornar o nome do usuário, mostrar essas informações do usuário mesmo, beleza? Para isso eu consigo fazer o seguinte, aqui ao invés de eu utilizar o método all, eu vou fazer um ponto .carry, certo? Que é para eu iniciar a criação de uma carry. Aqui eu vou utilizar o ponto .with. Esse ponto .with aqui, o que ele vai fazer é carregar um relacionamento para a gente automaticamente em cada nível, né? Em cada registro aqui do banco de dados. Então eu dei um ponto .with user, ele vai preencher a informação do usuário aqui dentro. A gente já vai ver como é que isso funciona. E aí eu vou dar um ponto .fetch para finalizar essa carry aqui. Vou salvar, vou vir no Insomnia, vou enviar a requisição. E agora a gente vai ver que as informações do usuário vêm junto aqui com a informação utilizando Eager Loading, né? Para quem não sabe, o Eager Loading, na verdade, é só uma forma da gente salvar recursos da nossa máquina carregando todos os relacionamentos de uma carry de uma vez só. Então agora a gente tem acesso a todas as informações do usuário que criou esse projeto. E agora a gente precisa continuar aqui terminando os próximos métodos do nosso controller. Vou começar criando o show, que é igual const project await project.find or fail params.id e return project. A gente pode deletar aqui as informações que a gente não utiliza. Vou salvar. Vamos criar o método show. Opa. A gente precisa passar um ID do projeto, vou passar o ID 1 aqui mesmo, eu não preciso body. Vamos dar um send, ele tem que retornar o projeto. Ele não encontrou essa rota. Ah, claro, eu estou trocando o create aqui, deixa eu voltar para como estava antes. Isso aqui é o create. Eu vou no show, aí sim, traço 1, e aí a gente pode dar um send. Show de bola, ele retornou as informações do objeto. Se eu quisesse aqui retornar, por exemplo, mais informações desse projeto, vamos supor que a gente queira retornar as tarefas desse projeto e também a informação do usuário. Nesse caso do show é um pouquinho diferente, a gente não vai utilizar o ponto .with, porque nesse caso o projeto ele é um único objeto, né? Esse project aqui ele é apenas um, e aqui eram vários. Então a gente vai fazer o seguinte, await project.load, é como se fosse o if, e aqui eu vou passar o nome do relacionamento. Então se eu for lá no nosso model, a gente tem dois relacionamentos, user e tasks. Vou dar um load no user e vou dar um load nos tasks. Vou dar um save aqui agora, a gente pode dar um send, e a gente vai ver, deixa eu ver aqui, cannot find module. Certo, ele não conseguiu encontrar o nosso model de task. Provavelmente a gente errou alguma coisa aqui dentro. App Models, certinho. Faltou o S aqui no App Models do task. Vou dar um send agora. E aí sim, a gente vai ver que já veio as informações também do usuário aqui dentro e veio um array vazio de tasks. Claro, porque a gente ainda não tem nenhuma tarefa para esse projeto. Mas depois a gente vai ver que esse valor aqui vem preenchido com todas as tarefas do projeto. Show de bola, vamos terminar agora com o update e o destroy. O update a gente vai buscar o project, assim como a gente faz aqui em cima. Eu vou até dar um Ctrl C. Vou buscar os dados da requisição, assim como a gente faz no store. A gente vai agora dar um merge no project, ou seja, a gente vai colocar as informações que vêm da requisição dentro desse objeto que a gente acabou de buscar. Vou dar um save e aí vou retornar esse project atualizado. Para a gente testar o update, né, deixa eu remover aqui o que eu não estou utilizando. A gente pode vir aqui, vou dar um duplicate na rota create, trocar para put, vou passar um ID de um projeto, que é o ID1, e eu vou trocar aqui o nome para projeto em React Native, por exemplo. Vou dar um send e ele tem que atualizar. Show de bola, atualizou o título certinho. E agora o destroy, a gente tem que buscar também o projeto. E aí a gente vai dar apenas um project.delete. Simples assim, não vamos utilizar o response nem o request. Vamos salvar agora. Vou criar aqui um duplicate, delete.
E aí a gente não precisa passar body, vou dar um send e ele tem que deletar o registro. Se eu voltar aqui no banco de dados, beleza, ele deletou sem problemas. Então a parte de CRUD aqui do projeto já está finalizada, inclusive fazendo a parte de carregamento de relacionamentos.